Voltamos, todo mundo? Então, vamos lá. Eu tinha dito que a semana que vem a gente ia ver as diretrizes, só que diretrizes vai cair só no estado, então eu vou dar depois. Vai ser bem de CC, viu? Bem de CC, currículo e avaliação, que é o que vai cair no município. Tá certo? Certo. Vamos lá. Tendências pedagógicas. Eu fui analisar ontem à noite e fui ver o que era que estava faltando ainda. Então, a primeira questão é uma questão de 2016, da IDECAM. Ele vai dizer: as tendências pedagógicas surgiram no século XIX sobre forte influência das ideias da Revolução Francesa de 1789, de liberdade, igualdade e fraternidade. Receberam também contribuições do liberalismo no mundo ocidental e do sistema capitalista. Para os liberais, a educação e o saber são produzidos, são mais importantes que as experiências vividas pelos educandos no processo pelo qual ele aprende. As tendências pedagógicas liberais mais importantes são a tradicional e a tendência liberal renovadora. Com relação ao exposto, analise a afirmativa a seguir. Para os liberais, o homem é produto do meio. Ele e sua consciência se formam em suas relações acidentais, que podem e devem ser controladas pela educação, o qual deve trabalhar para a manutenção da ordem vigente, atuando diretamente com o sistema produtivo. Os liberais contribuem para o saber como instrumento de poder entre dominador e dominante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ela é tendência liberal, e dentro da liberal ela é a renovadora não diretiva, que a gente também pode chamar de escola nova. Então, vou botar aqui, vermelhinho, aqui melhor. A tendência tradicional está no Brasil desde os jesuítas. Isso é verdade. O principal objetivo da escola era preparar os alunos para assumir papéis na sociedade, já que tinham acesso à escola eram os filhos dos burgueses, e assim a escola tomava como seu principal papel fazer o repasse do conhecimento moral e intelectual, porque através desse estariam garantindo a ascensão dos burgueses e, consequentemente, a manutenção do modelo social político vigente. Verdadeiro ou falso essa assertiva? Tá correto, né? Tá correto. Então, tá corretíssima. A tendência liberal renovadora tem como principal objetivo atender aos interesses da sociedade capitalista, inspirada especialmente no behaviorismo. Se eu falo de behaviorismo, eu falo de Skinner, e ela não é liberal renovadora, ela é tecnicista. Ela é liberal, mas não é renovadora, ela é tecnicista. A renovadora eu tenho a diretiva e a não diretiva, que são as progressivistas. Inspirada especialmente na teoria behaviorista, corrente comportamentalista organizada por Skinner, que traz como verdade inquestionável a neutralidade científica e a transposição dos acontecimentos naturais à sociedade. Tudo isso é verdade, só que ela não é liberal, ou ela não é renovadora, ela é tecnicista. Então, a 1 e a 3. Gente, alguma dúvida? Que muita gente tem dúvida em tendência pedagógica, porque a maioria das licenciaturas elas não trabalham. O curso de História em Campina Grande, por exemplo, não trabalhava. Não sei se está trabalhando. Está trabalhando, Clara? Estou trabalhando, a gente tem agora. Tem? Didática, psicologia e política educacional, as 3. Sim, tem, mas eles trabalham em tendência? Trabalha também, só que é só em psicologia, não é tão em didática. Psicologia.
É psicologia educacional. Geralmente é em gestão ou em fundamentos. Vamos lá. Mas deu para compreender? Beleza? Vamos lá. 2. As tendências pedagógicas progressistas analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como ser que constrói as realidades. São tendências pedagógicas progressistas. Então, eu estou falando histórico-social. Então, eu quero uma tendência pedagógica progressista. Vamos lá. Letra A. Tecnicista, libertadora e renovadora. Aqui, progressista, eu só vou ter a libertadora. As outras duas são liberais. Tradicional, tecnicista e libertadora, mais uma vez, só a libertadora. Libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. A gente já está vendo aqui que a banca é mais tendenciosa para a classificação do Libânio. Renovadora não diretiva e crítica social dos conteúdos. Então, aqui, progressista só vai ter a crítica social dos conteúdos. Beleza? Ainda uma questão da IDECAN de 2024, ele diz que a ênfase no ensino racional, olha só, se eu falo de racional, eu estou falando aqui de uma tendência liberal, mas vamos ler o restante. Tinha como objetivo, segundo preconizado, substituir os métodos dogmáticos da teologia pelo método racional indicado pelas ciências naturais. Então, ele está falando da vertente tradicional, que tem como base o positivismo. Esse posicionamento se fazia necessário na época, em face da contestação do ensino dogmático. Dogmático vem de dogma, vem da Igreja Católica, então aqui é uma crítica à tradicional lá dos jesuítas. Muitos teóricos e militantes ao longo da história consideraram o papel da educação como central para formar essa outra sociedade, sem classe e sem Estado, mais justa, solidária e fraternal. Essas informações se referem à tendência pedagógica identificada como renovadora progressista, renovadora não diretiva, progressista libertária, liberal tecnicista ou tradicional. Quem se arrisca, a hora de se arriscar Eu fiquei em dúvida porque ele fala sobre não ter classes e sem Estado. Eu não sei se eu iria para a progressista libertária. Exato. Não é isso? É isso. Por isso que eu falei, dentro da tendência, a base filosófica dela é justamente essa sociedade sem Estado, é o anarquismo. E dentro do anarquismo, o anarquismo não quer dizer bagunça, como muitos acham. É uma crítica que ele vai dizer que a sociedade ela se vai autogerir, então não vai ter Estado. Só que a gente não tem amadurecimento para ter um sistema político desse jeito. Então, ele nunca ele nasce na Europa no pós-Primeira Guerra Mundial, mas ele não consegue ser implementado, porque a sociedade ela se revolta. Então, ele vem de um sistema monárquico e depois ele vem para um republicano, um parlamentarista, dependendo do país, e ele vai ver que vai continuar as mesmas premissas. Então, sempre aqueles que detêm o poder econômico, político, cultural, é que vão estar no poder e a população continua sofrendo. Então, eles tentam fazer essa mudança. E dentro disso, eles fazem essa sugestão desse modelo que eles vão chamar de anarquismo. Mas o anarquismo ele não quer dizer bagunça, nem quebrar tudo, como muita gente faz. Eu sou anarquista, então vou quebrar e depredar o patrimônio público. Não é bem assim. Não há um poder central. Ele vai dizer que os próprios trabalhadores e a própria sociedade vai se organizar. E dentro disso, a tendência que vai ter como base esta ideia vai ser justamente a progressista libertária. Me diz uma coisa, assim, essa escola chegou a ser implementada? Existe alguma escola que tem Existe essa ainda, base de questão? existe na França. Mas aqui no Brasil não. Ela não chegou a ser implementada. Não chegou não. Ela tinha uma escola em Brasília, não sei se ainda está aberta, que era uma escola modelo.
mas era uma escola particular. E ela geralmente ela atendia crianças com necessidades educacionais específicas. E tinha uma também tem um em Fortaleza, lembrei agora. Tem um em Fortaleza, que também atende a esse público, entendeu? Sim. Mas como poder público geral, ela nunca foi, até porque o sistema público brasileiro, ele nunca houve uma tentativa de efetivação desse modelo. E ela está muito ligada ao modelo que o Estado ele escolhe, ou ele... A quem está no poder naquele momento, ele pensa, né, sobre a educação. Então, ninguém porque se é anarquia, tipo, é muito, assim, na minha opinião, né? É muito contraditório ter a participação ou do Estado, ou se, por exemplo, se for implementada numa... Mas é contraditória. Ela é contraditória porque ela tem que ter a ausência do Estado. Pronto. Aí, por exemplo, se for uma participação, vamos dizer assim, escola particular, né? Mas mesmo assim teria uma estrutura. Ela pega algumas coisas, Crisline, como a questão do aluno escolher o que vai estudar, por isso que ela é aplicada somente àquelas crianças com deficiência, nem com necessidades educacionais, só é com certos tipos de deficiência mesmo. E deficiência que impossibilita, em grande parte, o desenvolvimento delas numa classe regular. E ela é alto padrão, viu? Não é para gente meros mortais, não. As duas escolas que eu conheço que trabalham com essa metodologia, não é para pobre. Quatro, considerando as tendências pedagógicas de cunho progressista. Então, vamos lá. Se eu falo de progressista, eu estou falando da libertadora, libertária e da crítica social dos conteúdos, que se a IDECAM manter essa mesma perspectiva, ela vai pegar lá a classificação do Libânio. Na pedagogia libertadora, a atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos. Olha aqui, ó. É a base da pedagogia de Paulo Freire. Então, tá ok. Pedagogia crítica dos conteúdos. A aprendizagem é baseada em técnicas de desempenho. Aqui não é a pedagogia histórico-crítica. Aqui eu estou falando do tecnicismo. A pedagogia histórico-crítica, o ensino é focado na memorização dos conteúdos. Aqui também, memorização dos conteúdos, eu estou falando da tradicional. Na pedagogia crítica dos conteúdos, o papel do professor é o detentor do saber, mais uma vez, tradicional. Na pedagogia libertadora, a relação entre o professor e o aluno é vertical, não é horizontal. Aqui pode ser também tradicional, aqui é tradicional. Só pode ser letra A. Vamos lá. A adesão ao inatismo é um dos pontos mais polêmicos da linguística. Gente, eu não sei ler esse nome não. Chomskyana. Apesar de já ter sido citada por Platão e Descartes, o inatismo chega no século XX profundamente desacreditado. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre os motivos para o descrédito desta teoria. Então, vamos lá. O inatismo, ele vai dizer o seguinte, que você nasce ou não nasce. Ele vai dizer que todo conhecimento nasce com o indivíduo e ele vai ser apenas desenvolvido ao longo da vida desse indivíduo. E ele quer um motivo, né? Aí vamos lá, letra A. Os aspectos relacionados à psicologia da educação e da aprendizagem, a organização da aprendizagem comportamental e da aprendizagem inata,
os aspectos mentais relacionados à aprendizagem formal, que acontece de forma sistemática, e a aprendizagem da escola adquirida pela experiência, e a ideia de que a criança nasce alfabetizada. Ele não vai dizer que ela nasce alfabetizada, mas ela diz que ele nasce com todo o conhecimento. Aliás, vamos lá. Ele vai dizer que toda criança nasce com todo o conhecimento e que a escola ela só vai fazer as interações para esse indivíduo se desenvolver. Então, um dos motivos para o inatismo ele ser desacreditado é essa ideia de que todo o conhecimento a gente nasce com ele. E a gente sabe que o conhecimento é uma aquisição social. O que a gente nasce é com a inteligência. A inteligência ela é uma herança genética. Uns nascem mais inteligentes do que outros. Mas nascer inteligente, ele não quer dizer que eu vou me desenvolver, porque eu preciso de interações e de estímulos sociais. Quanto mais estimulado, mais eu consigo aprender. Por isso que pessoas que não têm tanta inteligência, elas conseguem se desenvolver mais do que outras que são inteligentes. Inclusive, é mais fácil na escola a gente trabalhar com pessoas que não sejam tão inteligentes do que com aquelas que têm uma inteligência acima da média, porque elas acabam ficando muito fadigadas e acabam sendo excluídas da escola. Letra. Vamos lá de novo. A adesão ao inatismo é um dos pontos. Tem a letra E que está na outra página também, Karen. Tem a letra E? Uhum. Só que está no lado da coluna. Isso que eu estou olhando aqui, não vendo resposta. O positivismo e naturalismo, que rejeita os fundamentos do inatismo e as ideias do behaviorismo que se impõem ao inatismo. Eu estou colocando aqui, a coisa não está indo. Letra. Letra E, né, gente? Alguma dúvida nessa questão? Sexto. A teoria da psicologia que avalia o comportamento de seres humanos e animais a partir de análises fundamentais e da observação de fatos práticos, como, por exemplo, reações a estímulo, é chamado de interacionista, construtivismo, behaviorismo, empirismo ou inatismo. Behaviorismo. A história da didática no Brasil tem relação com as tendências pedagógicas, consideradas de cunho liberal. Considerando as de cunho liberal, que tem um ponto. Na pedagogia tradicional, a atividade de ensinar é centrada no aluno que interpreta a matéria ensinada. É centrada no aluno, mas o aluno interpreta? Ele é um depositor de conteúdos. Vou botar errado aqui. Na pedagogia tradicional, a matéria de ensino é contextualizada com a realidade do estudante e seu contexto educacional. Ela é a mais dura, não tem nada de contextualização. A pedagogia renovadora inclui as correntes progressista e não diretiva para reforçar a pedagogia tradicional e suas bases. A renovadora ela é renovadora, progressista, diretiva e não diretiva, e ela é uma crítica tradicional. Progressivista. A progressista, é porque eu tenho liberal e progressista, e dentro da liberal eu tenho a progressivista diretiva e a progressivista não diretiva. A pedagogia, eu já li a C, a pedagogia renovadora atribui ao ensino a tarefa de mera transmissão do conhecimento em que o aluno precisa decorar o conteúdo todo. Aqui é a tradicional. O tecnicismo educacional inspirado na teoria behaviorista da aprendizagem era compatível com a orientação econômica, política e ideológica da época. Verdadeiro ou falso? Correto, né? Letra E.
Eu vou voltar àquela outra questão, gente. Eu fiquei em dúvida. Vice? Anterior eu fiquei em dúvida. Só vou... dar uma olhadinha nela. Enquanto isso... Deixa eu olhar ela. Não. Eu viajei, eu achei que eu tinha lido outra questão. Não está correta. A propósito da tendência pedagógica higienista, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Que ela trouxe em 2019. Assinale a afirmativa correta. Possui como característica a utilização da ginástica rítmica e como os professores eram da área de medicina e profissionais da área de saúde, havia interação entre aluno e professor. B. As blusas do uniforme da prática de educação física deveriam ser amarelas, fato até hoje usualmente corriqueiro nas aulas da disciplina, e tal cor foi admitida por representar a pureza e a limpeza. O tema saúde era uma preocupação da elite da época, que, temendo com a contaminação, utilizou o ensino fundamental como um meio de doutrinar as classes mais altas no sentido de promover a perda de peso e o aumento da imunidade. D. Esta tendência foi bastante influenciada pela medicina e pela eugenia, e essa concepção possuía como preocupação principal os hábitos de higiene e saúde, valorização do desenvolvimento físico quanto moral a partir do sedentarismo. A medicina teve um papel estratégico no desenvolvimento do ensino fundamental, onde os saberes e as práticas do ensino fundamental possam sofrer influência dos saberes da área da medicina, buscando uma legitimação científica, principalmente na área da biomédica, com todos os saberes relativos ao corpo. Na realidade, essa tendência pedagógica, eu tenho outras tendências, que elas são as principais. Ela trouxe essa questão da eugeníase. A eugeníase, ela entra no Brasil no início do século XX e ela vai influenciar esse saber do professor e ela vai também influenciar a estrutura das escolas. Então, vamos aqui para Paraíba, como todo o Brasil, o Luciano, esqueci o sobrenome dele, é um professor da Universidade de Minas Gerais, ele vai dizer que eu vou ter 3 tipos de escolas, né? Eu vou ter a casa-escola, vou ter as escolas monumentos e as escolas funcionais. Então, quando entra a eugeníase enquanto teoria no Brasil, eu vou sair do que a gente chama de casa-escola, onde cada professor ele era responsável por uma escola e essa escola ela não tinha prédio próprio, ou era na casa do professor, numa casa alugada. E ela começa a se preocupar, ela vai dizer, olha, esse ambiente não é um ambiente bom para o desenvolvimento integral do indivíduo. Ele não tem janelas, ele não tem iluminação própria, ele não tem ventilação, ele não tem banheiro. E isso é uma preocupação do poder público da época, principalmente porque assola nas 3 primeiras décadas do século passado no Brasil muitas epidemias, dengue, cólera e outras doenças. E ela vai influenciar essa composição da escola, tanto no currículo, porque vai ser incluída a disciplina de educação física, como também na estrutura das escolas. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que saber, o fardamento, ele é branco. A blusa, sempre a blusa é branca, que é para saber a questão do asseio. Ela não é amarela, a pureza é branca, então já posso tirar uma. Segundo, ela vai se preocupar com o desenvolvimento físico e moral. Se eu trabalho com físico, eu não trabalho com sedentarismo, certo? Deixa eu ver o que foi que mais botei lá em cima que eu já esqueci. Eu não, né? Então,
não há uma utilização da ginástica rítmica, há a ginástica como um todo, certo? Então, a ginástica ele era alongamento e alguns movimentos, mas a ginástica rítmica ela é uma prática de um esporte. Então, tirei a A, tirei a B. O tema de saúde ela preocupa a elite, mas ela não preocupa a elite temendo a contaminação deles, não. E ele não quer doutrinar as classes mais altas, ele quer as mais baixas, porque ele vai dizer que a situação de asseio da população pobre é extremamente precária. Então, ele vai dizer que eu tenho que dar essa educação. Então, ele não está se preocupado, a elite está lá limpa. Ele está se preocupando com o pobre, dizendo que o pobre ele não gosta de limpeza. E, na realidade, quando a gente vai ver, não era bem assim. Eram as condições, para onde ele era empurrado, aonde é que ele morava, eram as condições de saneamento. Então, ele vai influenciar toda essa estrutura de asseio dessa população. Essa tendência foi bastante influenciada pela medicina. Então, isso aqui a gente tirou também por duas questões, que a medicina não é a questão do sedentarismo, não, só foi pela questão do sedentarismo. E a letra E. A medicina teve um papel estratégico no desenvolvimento do ensino fundamental. Ele bota o ensino fundamental aqui, mas nessa época eu tinha instrução primária. Era o tipo de educação. E era onde ela ia se desenvolver. Eu tinha instrução primária, eu tinha o ginasial e eu tinha o secundário. Não tinha essa estrutura aqui não, mas ela bota aqui só para confundir a gente. A medicina teve um papel estratégico no desenvolvimento do ensino fundamental, onde os saberes e as práticas do ensino fundamental passam a sofrer influência dos saberes da área da medicina, buscando a legitimação científica, principalmente através da biomedicina, com todos os saberes relativos ao corpo. Então, vai ser letra E. Nono. A respeito do surgimento das tendências pedagógicas liberais, no século XIX, e o seu sistema capitalista analisa as afirmativas a seguir. Para os liberais, a educação e saber já produzidos, os conteúdos, são mais importantes que as experiências vividas pelos estudantes no processo pelo qual ele aprende. Dessa forma, os liberais contribuem para manter o saber como instrumento de poder entre dominador e dominado. A gente já fez uma questão semelhante, não foi? Mas eu já vi que ela é diferente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, vou botar um Czinho aqui. 2. As tendências liberais tecnicistas manifestam-se por várias versões. A renovada progressivista ou pragmática, que tem... Eu pulei, foi. Aqui é uma que está ok, né? Ao longo da história da educação, a tendência liberal tradicional sofreu várias críticas, a saber, os conhecimentos adquiridos fora da escola não eram considerados como o primeiro passo para a construção do novo conhecimento. Até aqui está correto. Com um caminho importante para a construção de saberes dotados de significados, era extremamente burocratizados, conteúdos, memorização e prova e normas rígidas. Certo também, né? Eu peguei aqui. A tendência liberal tecnicista manifesta-se por várias versões. A renovadora progressista ou a pragmática que tem John Dewey e Anísio Teixeira seus representantes mais significativos. A renovadora não diretiva, fortemente inspirada em Carl Roger, o qual enfatiza também a igualdade e o sentimento de cultura com o desenvolvimento de aptidões individuais, as culturalistas, a piagetiana, a montessoriana, todos relacionados com os fundamentos da escola nova ou escola ativa. Primeiro, ela é progressivista, não é tecnicista. Foi porque ele pegou as progressivistas e ainda fez trocado, tá?
A renovadora progressivista ou pragmática não é a de John Dewey. Ele trocou uma pela outra, então ela está errada. Escola nova, escola ativa, ela é relacionada aqui, ó, justamente a ele. E tem como base a sociologia da educação. A 1 e a 2, sabe? Faça a correspondência entre as tendências pedagógicas abaixo e os métodos de ensino utilizados por cada uma. Então, eu tenho a tendência liberal tradicional e a tendência liberal renovadora. E a tendência liberal renovadora não diretiva, que é a escola nova. Por meio de experiência, pesquisas e métodos de solução de problemas. Então, ela é tendência liberal renovadora não diretiva, ela é tendência liberal renovadora ou ela é tendência liberal tradicional. 1, 2 ou 3. Método baseado na facilitação da aprendizagem. Exposição e demonstração verbal da e de modelos, matérias e ou por meios. Tem-se como sequência correta obtida no sentido de cima para baixo. Vamos lá. Quem se arrisca? Eu sempre vou, gente, pela tendência liberal renovadora não diretiva, porque eu tenho mais facilidade e ela tem algumas palavras-chave que são essenciais, como pesquisa, método, experiência. Quando eu falo de facilitação da aprendizagem, eu não posso falar da tradicional. Eu estou falando de Piaget, Montessori, então eu vou para 2. Exposição e demonstração, que é outra que também para mim é muito fácil. Se eu falo de exposição e demonstração, eu estou falando da tradicional. E aqui vai ser 1. 3, 2, 1, C. Alguma dúvida? Vocês estão tão calados. As abordagens das teorias da aprendizagem são de fundamental importância para a formação docente, já que seus pressupostos influenciam direta ou indiretamente nas discussões e ações pedagógicas que envolvem ensino e aprendizagem nas escolas. Acerca dessas teorias, analise as afirmativas a seguir. Então, ele quer a abordagem. Dentro disso, ele vai pedir e a gente vai ter que ir aqui. Abordagem. Ela vai analisar o processo de aprendizagem, considerando os aspectos internos que ocorrem na mente do agente social, centrando-se no comportamento observado. A gente vai ver aqui que ela vai ter como... Pode ser, mas tenha calma. Vamos ler todas, porque esse tipo de questão eu vou ter que... Eu não posso perder ela não, viu? A abordagem propõe analisar a mente e o ato de conhecer como o homem se desenvolve, seu conhecimento acerca do mundo, analisando os aspectos que intervêm no processo de estímulo-resposta. Olha aqui, ó. Se eu falo de estímulo-resposta, eu falo de quem? Skinner e o behaviorismo. Então, eu falo de quê, ó? Comportamento. Tá vendo que tem que ter... Porque várias vão ter a influência da psicologia, mas do estímulo-resposta e que tem como base o Skinner vai ser a comportamentalista. Então, já tiro aqui 2 questões, ok? E a terceira, a abordagem prioriza como base fulcral da aprendizagem a autorrealização. Isso aqui é importante. Do aprendiz, havendo uma valorização tanto do aspecto cognitivo quanto o motor e o afetivo. Para tal, isso aqui também é muito importante. Para tal abordagem, o desenvolvimento do sujeito da aprendizagem deve ser de forma integral. Assinale a alternativa correta. Então, eu sei que a segunda é comportamentalista, não é isso?
E eu só vou ter uma mesmo, é? Oxente, questão dada. Foi. Aqui, ó. Aqui, quando eu falo de autorrealização, eu falo do aspecto cognitivo, motor e afetivo, ó. Vou falar aqui, ó, do cognitivo. Então, a primeira só pode ser humanista. Letra C. Peraí, né? Acho que eu vou... tá certo. Não, tem não. Mas a 2 é comportamentalista e a 3, com certeza, ela é cognitivista, viu? Tá correta. 12. Leia o fragmento do texto a seguir e responda. O desenvolvimento humano se dá como um processo de apropriação da experiência histórico-social pelo homem, sendo essa visão o resultado da evolução de várias teorias. Os fatores internos e externos ao homem não eram vistos em interações, mas sim como de forma separada. Primeiro, valoriza-se somente os fatores internos, mais tarde passou-se a valorizar somente os fatores externos. Hoje, valoriza-se a interação desses dois fatores, internos e externos, no desenvolvimento humano. Então, tá, fonte, analise os pressupostos dados a seguir e relacione-os adequadamente com as respectivas teorias. Então, ele quer a inatista, ambientalista, interacionista. Eu sempre vou, gente, para mim é mais fácil primeiro a interacionista, certo? Aí eu vou ver se tem resposta, se não tem, eu vou lá e vou tentar identificar a inatista. Considerando importante somente os fatores genéticos e biológicos, pois cada ser humano se faz consigo características básicas, definidas desde o nascimento, só precisando que essas características sejam desenvolvidas ao longo do tempo com a maturação. Isso aqui eu estou falando do inatismo. Nessa teoria, o mais importante são os fatores exógenos. Eu tenho endógenos, que são dentro, e exógenos são fora, aquilo que está fora do indivíduo. A criança nasce sem características psicológicas, seria como uma massa a ser modelada, estimulada e corrigida pelo meio em que vive. Eu estou falando aqui do behaviorismo, ou da psicologia do comportamento. Então, eu estou falando do ambientalismo. Depois eu tenho a valorização, valorizar a experiência e acreditar que através dela a criança aprende a olhar as situações de diferentes perspectivas. É através da relação com as outras pessoas mais experientes que a criança vai construindo suas características, ou seja, sua maneira de pensar, sentir e agir, e sua visão de mundo. Interação. Interação é 3, né? Eu acho que... O papel da escola, nesta teoria, é estimular a criança com novas aprendizagens. Educar alguém seria moldar o seu comportamento, seu caráter, seu conhecimento, dar à criança tudo aquilo que ela não tem. A educação é centrada no professor, que como adulto é visto como dono da verdade e devendo ensinar e estimular as crianças. Interacionismo ou ambientalismo? Ele está mais para o ambientalismo, exatamente. Senão me perco. 13. Analise as afirmativas a seguir. A abordagem humanista vê o aluno como produto do meio. Verdadeiro? Verdadeiro ou falso? 2.
Cognitivista preocupa-se com as relações sociais sem deixar de privilegiar a capacidade de assimilar as informações. Que está corretíssima. 3. O comportamentalismo, a relação professor-aluno ocorre de forma horizontal e não impositiva. Somente a 2 está certa ou a 1 e a 3 também está certa? Vamos lá, vou explicar direitinho para vocês, tá? Olha só. A primeira, a abordagem humanista vê o aluno como um produto do meio. Ele não é um produto do meio. Um produto do meio vai ver aqui o interacionismo. Então, aqui é interacionismo. A abordagem comportamentalista, a relação. A relação professor-aluno ocorre de forma horizontal. De comportamento, não, porque está skinny. Então, ele vai estímulo, resposta, é condicionamento. Ele não vê o aluno como igual. Ele centra-se na necessidade de aprendizagem do aluno, mas não é horizontal. Ela continua sendo vertical. Então, apenas a 2, a B. 14. Tudo que rodeia a educação institucionalizada é fruto de nossa prática histórica de sociedade em suas mais variadas ramificações. As concepções sobre a educação também faz parte do caminho tomado pela humanidade em sua incansável procura de cultura e conhecimento. Considerando as duas teorias, a educação tradicional e a educação construtivista, a partir dos suportes e seus aspectos filosóficos, epistemológicos, teóricos e metodológicos, assinala a afirmativa que caracteriza a educação construtivista. Vamos lá. Esta abordagem parte do pressuposto de que a inteligência é uma faculdade que torna um homem capaz de armazenar informações das mais simples para as mais complexas. B. Fundamento no iluminismo educacional, que representa o fundamento da pedagogia burguesa e que até hoje insiste predominantemente na transmissão de conteúdos e na formação social individual. Então, eu estou falando aqui, ó, do humanismo. Pretende transmitir os conhecimentos, isto é, os conteúdos a serem ensinados por esse paradigma, seriam previamente compreendidos, sistematizados e incorporados ao acervo cultural da humanidade. Aqui eu estou falando do social. E ele pediu construtivismo. O professor nessa abordagem não é mais o centro do ensino e da aprendizagem. O professor deve saber que a criança e o adolescente aprendem em interação com o outro, que pode ser o próprio professor ou seus colegas. Esse aqui é a base do construtivismo. Pinha. Mas eu mando. Mando agora, para não esquecer. O trecho a seguir contextualiza a questão. Leia. De acordo com Mitsukami, o conhecimento humano depende dos diferentes referenciais. É aplicado diversamente em sua gênese e o desenvolvimento a que condiciona conceitos diversos do homem. Mundo, cultura, sociedade e educação. Dentro de um mesmo referencial, é possível haver abordagens diversas, tendo em comum apenas os diferentes primados, ora no objeto, ora no sujeito, ora na interação de ambos. A autora considera as seguintes abordagens: abordagem humanista, comportamentalista, cognitivista, ou a cognitivismo e construtivismo, viu? Só para afirmar, eu acho que foi porque ele mudou o nome, mas eu falei.
Na abordagem, para que seja validada, toda ação educativa necessária deve ser precedida de uma reflexão sobre o homem, quanto de uma análise do meio de vida desse homem concreto a que se quer ajudar para que se eduque. A escola deve ser um local onde seja possível o crescimento mútuo do professor e do aluno no processo de conscientização recíproca. Assinale, isso é, construtivismo, cognitivismo, sociocultural ou comportamentalista. Não. Olha só, vamos voltar. Algumas palavras-chave. Na abordagem, para que seja válida, toda ação educativa deve ser necessária ser precedida tanto de um reflexo sobre o homem, quanto de uma análise sobre o meio. Ó, eu estou falando do meio. Se eu estou falando do meio, eu estou falando do social. O homem concreto a que se quer ajudar para que se eduque. A escola deve ser um lugar onde seja possível o crescimento mútuo. Então, eu estou falando de interação. Eu estou falando do social, eu estou falando do interacionismo. Se eu estou falando dessas duas perspectivas, ele só pode ser sociocultural. Vocês tiveram... Ela considera o indivíduo, ela considera... ela é mais... a humanista ela está mais ligada à questão tradicional do ensino. Certo? Deixa eu mandar logo isso. Gente, eu vou começar um novo conteúdo e só terminar na próxima aula. Então, eu vou começar aqui planejamento. Para a gente poder dar conta do conteúdo. Eu vou dar 10 minutinhos de intervalo novamente e a gente volta, certo? Só o tempo de eu abrir o slide e mandar isso para vocês.